Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mais do que Palavras. O intuito desse canal é levar para você, amigo e amiga ouvinte, uma palavra de fé e que juntos nós possamos desenvolver a nossa fé e aprender mais sobre o propósito de salvação e aquilo que Deus tem preparado para os que o amam, os que o buscam. Se você está chegando até o canal, de repente porque alguém compartilhou com você, ou você está em busca de aprender mais sobre a fé. Que nós vamos falar aqui algo simples, mas que vai trazer uma edificação para você. Eu peço a você que preste bastante atenção, que escute esse áudio, que deixe as palavras falar com você. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai abrir o seu entendimento. Muito bem, a leitura de hoje vai ser referente à diferença entre a fé verdadeira e a religiosidade. Inclusive, nós estamos falando sobre esse tema. E eu aconselho a você, amigo e amiga, a refletir também. Inclusive, esse tema é muito discutido entre a religiosidade e a religião. Mas muitas pessoas ainda não sabem a diferença. Por isso, hoje nós vamos abordar esse assunto. A religiosidade e a religião, embora frequentemente confundidas, são conceitos distintos e carregam implicações profundamente diferentes. Não se trata de criticar a religião em si, mas de analisar a forma como a religiosidade pode distorcer o relacionamento com Deus. A religiosidade surge quando damos mais valor a normas e tradições humanas do que a essência da fé. Isso acontece quando permitimos que opiniões pessoais ou práticas criadas pelos homens assumam o lugar da vontade divina, esquecendo que a verdadeira conexão com Deus não é construída por méritos humanos, mas pela graça que Ele concede. A graça, quando nós falamos, é o favor de Deus, a misericórdia dele para conosco. Essa questão foi amplamente abordada por Jesus em sua época. Ele confrontou líderes religiosos que, com suas ações, transformavam a fé em um peso para as pessoas. Em Mateus, capítulo 23, no versículo 13, ele os repreende dizendo: "Vocês fecham as portas do reino dos céus para os outros e nem mesmo entram." Essa crítica revela o perigo de uma fé superficial, que prioriza a aparência e os rituais em detrimento da justiça, da compaixão e do amor. Muitas pessoas se afastam do cristianismo acreditando que ele seja apenas um conjunto de regras e julgamentos. Contudo, esse peso não reflete a mensagem central de Cristo. Pelo contrário, Jesus oferece alívio e acolhimento. Ele convida os cansados e sobrecarregados a encontrar descanso em sua presença. O problema não está na fé genuína, mas na religiosidade que impõe barreiras ao invés de construir pontes entre Deus e as pessoas. É essencial refletirmos sobre o impacto de nossas ações e palavras. Quantas vezes, por falta de discernimento, criamos obstáculos que dificultam o acesso das pessoas a Deus? Devemos buscar sabedoria e humildade para sermos instrumentos que aproximam, não que afastam. O cristianismo não é um fardo, é um convite para experimentar o amor, a paz e a liberdade que só o Senhor Jesus pode oferecer. Eu convido você, amigo e amiga ouvinte, a reservar um momento e examinar sua caminhada. Ore a Deus, pedindo que Ele revele áreas onde você possa estar, mesmo que sem intenção, dificultando a aproximação de outros a Ele. Peça perdão pelas falhas e força para agir de maneira que reflita o caráter de Cristo. Que possamos ser agentes de reconciliação e ser luz para as pessoas que estão na escuridão. E eu deixo aqui uma mensagem da palavra de Deus que fala: "Pois o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7. Então pense, reflita, como está sendo a sua
intimidade com Deus e o seu testemunho para com as pessoas. Se você quer refletir o caráter de Deus, você precisa deixar de ser movido pela religiosidade. Muitas vezes, como os fariseus na época, as práticas religiosas se sobrepõem à verdadeira fé, a fé genuína. Não adianta você pensar que qualquer coisa que você faça, as práticas diárias da religiosidade pode te salvar, porque isso não vai acontecer. A salvação é um presente que Deus nos deu. E para que você possa receber essa dádiva, esse presente de Deus, você precisa simplesmente confessar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador e deixar Ele dirigir a sua vida. Esse é o caminho para que você possa alcançar uma vida nova. Não pensem que as obras vão sobrepor qualquer coisa. Jamais vai ser dessa forma. Quando o Senhor Jesus se sacrificou na cruz do Calvário, Ele veio nos aproximar de Deus. E é esse o papel que nós também devemos fazer como cristãos para todas as pessoas que estão na escuridão. Ao contrário dos fariseus, que ao invés de construir pontes, de aproximar as pessoas de Deus, eles colocavam mais fardos pesados. Então, tire os fardos das pessoas. Se você conhece alguém que está assim, talvez ressentido com a igreja em si, talvez chateado por alguma coisa que viu, por alguma situação que vivenciou, leve a palavra que liberta. Traga essa pessoa para o reino de Deus. Não impondo o Senhor Jesus para elas, mas levando o amor que o Senhor Jesus nos ensinou e nos deu quando nós estávamos perdidos. Pense nisso. Se essa meditação de hoje te abençoou, compartilhe ela e faça de tudo para que você seja a luz nesse mundo de trevas. Que Deus abençoe a todos poderosamente e até a nossa próxima meditação.